Há momentos na vida em que tudo parece travado, como se cada tentativa fosse recebida com uma porta fechada, um silêncio, uma resposta fria, ou simplesmente mais uma espera sem retorno. Você ora, você se esforça, você insiste, mas a resposta parece sempre a mesma. Não, não e não. E com o tempo, a alma começa a cansar, o coração perde força e a fé parece se tornar apenas um eco distante. Talvez você esteja exatamente nesse ponto agora, onde sente que tudo o que pediu foi negado, não apenas uma vez, mas repetidamente. Talvez tenha sido um projeto, uma oportunidade, uma reconciliação, um sonho, uma cura, algo que era importante demais para você desistir. E ainda assim, apesar da sua persistência, a porta permaneceu fechada. Mas hoje, você está ouvindo esta mensagem por um propósito maior. Não é coincidência. Existe algo acontecendo na dimensão espiritual, e você está sendo chamado a prestar atenção. Aquilo que foi negado 3 vezes está prestes a ser liberado agora. Quando falamos sobre negações repetidas, não estamos falando apenas de frustrações comuns, mas de momentos em que Deus permite 3 negativas seguidas para forjar maturidade espiritual, para alinhar o tempo certo, ou até mesmo para impedir que você entre em algo antes de estar preparado. 3 negações representam prova, disciplina, lapidação e, acima de tudo, preparação para uma liberação maior do que você imaginava. A Bíblia está repleta de momentos assim. Lembre-se de Pedro, que negou Cristo 3 vezes antes de ser restaurado com 3 afirmações de amor, e assim foi escolhido para liderar e transformar vidas. 3 não significaram rejeição eterna, significaram processo, transformação e missão. Na sua vida não é diferente. Este ciclo de negativas não é o fim. É a prova de que algo profundo está sendo preparado. Em vez de significar derrota, significa que sua bênção foi protegida até o momento certo de ser liberada com força multiplicada. Você talvez não perceba, mas em muitas situações Deus te impediu de avançar justamente para te livrar de consequências prematuras. Ele fechou portas que você queria porque não era o tempo, porque havia pessoas erradas envolvidas, porque sua estrutura emocional ainda não estava pronta, ou porque o que você estava pedindo era menor do que o que ele realmente queria entregar. A negativa de Deus nunca é ausência de cuidado. Muitas vezes é proteção. Muitas vezes é direção. Muitas vezes é Ele dizendo: espere, estou preparando algo melhor. E agora, depois dessa sequência de negativas que você enfrentou, algo está prestes a ser destravado. O não está sendo transformado em agora sim. Isso não é frase de efeito, é profecia. A liberação está acontecendo porque aquilo que estava desalinhado agora foi ajustado. Aquilo que estava imaturo agora amadureceu. Aquilo que estava bloqueado agora se tornou caminho. Existe um destravar espiritual acontecendo para aqueles que passaram pelo ciclo das 3 negações. Mas existe um detalhe importante. A liberação não acontece apenas porque você pediu, mas porque você resistiu ao tempo de espera sem abandonar a fé. Aqueles que continuam crendo mesmo após múltiplas portas fechadas revelam uma fé que Deus honra. A liberação vem para quem não desiste. E você está aqui ouvindo esta mensagem porque não desistiu. Se tivesse desistido, você não estaria buscando resposta, direção, confirmação espiritual. E é exatamente por causa disso que aquilo que foi negado 3 vezes será liberado agora. Deus está trazendo um mover de restituição, de resposta, de abertura sobrenatural de caminhos. Ele está quebrando protocolos espirituais, desfazendo negativas anteriores e emitindo uma nova ordem sobre sua vida. Doors are opening. A bênção está sendo assinada no mundo espiritual antes de se materializar no físico. O que significa essa liberação? Significa que aquilo que antes não acontecia por esforço humano, agora vai acontecer por intervenção divina. Significa que oportunidades que te ignoraram agora vão te procurar.
Relacionamentos que haviam se perdido agora podem ser restaurados. Chamados que estavam adormecidos agora serão ativados. Projetos barrados agora terão passagem. O ciclo do não está terminando e o ciclo do sim está começando. É a transição espiritual do deserto para a terra prometida, do silêncio para a resposta, da espera para o movimento. Você não precisa entender completamente o processo para confiar nele. A única coisa que precisa saber agora é que a liberação já começou. Mas existe algo essencial antes de avançarmos. Você precisa liberar o ressentimento, a frustração e a dor gerada pelas negativas anteriores. Porque muitas vezes a porta se abre, mas a pessoa continua emocionalmente presa à rejeição do passado e não consegue atravessar. Se Deus vai liberar algo grande, você precisa estar pronto para receber com o coração limpo. A oração que você vai fazer hoje não é apenas um pedido, é um posicionamento espiritual. Você está trocando frustração por fé, dúvida por convicção, medo por expectativa. Está dizendo a Deus, estou pronto. Está afirmando, aceitei o processo. Está declarando, agora eu recebo. Porque para uma porta final abrir, a alma precisa estar curada. E o Espírito Santo está trabalhando isso agora, enquanto você ouve cada palavra. Neste momento, respire fundo e reflita. Quantas coisas foram negadas repetidamente na sua vida? Seja honesto com você mesmo. Há algo específico que vem à sua mente agora. Algo que você tentou, insistiu, acreditou, esperou. Algo que parecia que estava chegando e de repente sumiu. Algo que você não entende até hoje porque não deu certo. Não ignore esse pensamento. Ele está vindo agora, porque é justamente essa área que Deus está prestes a liberar. Esse é o ponto exato onde o mover vai acontecer. Essa é a área em que o ciclo de negativas vai se encerrar. Não fuja da memória, não empurre para longe. Deixe vir à superfície. Deus está te mostrando o campo exato onde a liberação vai acontecer. E enquanto você reconhece isso, entenda algo profundamente espiritual. Aquilo que foi negado 3 vezes não está sendo liberado agora apenas para te agradar, mas para te reposicionar. Deus usa bênçãos como portas de destino. Ele abre caminhos quando quer te levar a um novo nível espiritual, emocional e até profissional. O que está vindo não é apenas resposta, é avanço. É uma mudança de fase. Não é apenas vitória, é alinhamento com o propósito. As portas que estavam fechadas não estavam apenas impedindo sua conquista, estavam te segurando no lugar errado. Quando elas abrirem, você não vai apenas ter acesso a algo, você vai sair de onde está. E isso vai transformar completamente sua trajetória. Agora, escute com atenção. A liberação que está vindo rompe não apenas barreiras físicas, mas barreiras espirituais que foram levantadas para impedir seu avanço. Coisas foram atrasadas porque havia interferência espiritual, resistência, inveja, ataques emocionais, distrações, desânimo, desgaste. E tudo isso agora está caindo por terra. O decreto de Deus está sendo liberado e nenhuma oposição vai prevalecer. Quando Deus libera, ninguém barra. Quando Deus diz agora, ninguém atrasa. Quando Deus abre uma porta, nenhuma força humana ou espiritual consegue fechar. Este é o momento em que o céu toca a terra na sua vida de forma direta e inequívoca. É por isso que você está ouvindo esta mensagem agora. Porque o tempo chegou. Porque o ciclo mudou. Porque o não virou sim. Quando Deus decide liberar algo que foi negado repetidas vezes, Ele não restitui apenas no mesmo nível de antes. Ele libera em proporção espiritual. Isso significa que não volta igual, não volta pequeno, não volta raso. Volta multiplicado, fortalecido, amadurecido e sustentado por propósito. Por isso, quando esta liberação acontecer, você não pode tratá-la como algo comum. Precisa receber com maturidade espiritual, com reverência, com postura. A resposta que está vindo não é um presente ocasional.
É parte de um destino. E para receber algo de nível maior, você precisa se posicionar com mentalidade de quem está pronto para carregar mais responsabilidade, mais luz, mais propósito. Pessoas transformadas pela liberação de Deus não vivem mais como vítimas da espera, vivem como guardiões do milagre. Mas antes dessa liberação se manifestar, existe um campo espiritual invisível onde a batalha acontece. A Bíblia mostra que muitas respostas são liberadas no céu, mas encontram resistência até chegarem à terra. O livro de Daniel revela um exemplo poderoso. A resposta de Deus já havia sido liberada no primeiro dia, mas só chegou semanas depois por causa do que foi travado no mundo espiritual. Não era falta de resposta, era guerra. Muitos dos seus nãos não foram ausência de promessa, foram batalhas em andamento. Houve momentos em que você pensou que Deus te esqueceu, mas a verdade é que Ele estava lutando por você. Houve situações em que você se sentiu rejeitado, mas Ele estava te protegendo. Houve portas que pareciam não se abrir nunca, mas elas estavam sendo seladas, até que o inimigo fosse derrotado e impedido de roubar sua bênção. Agora, esse ciclo de resistência espiritual está sendo encerrado. Isso significa que o não era final, era provisório. Deus te preparou através de cada negativa. A espera te fortaleceu, a frustração te amadureceu, a provação te purificou. E agora, você não apenas deseja a promessa, você se tornou alguém capaz de carregá-la sem perder sua essência. Há coisas que Deus só libera para pessoas estruturadas para honrá-las. E depois do deserto que você atravessou, agora você está preparado. A liberação vem com propósito porque você amadureceu para recebê-la. Nada do que você viveu foi em vão. Cada atraso tem valor eterno. Cada porta fechada gerou profundidade. Cada lágrima depositou raízes. Agora a colheita vai vir com densidade espiritual. Mas existe um ponto crucial. Para que o que foi negado 3 vezes seja liberado, você precisa abandonar a mentalidade de derrota que se formou no processo da espera. Muitas pessoas carregam traumas espirituais de negativas repetidas. Elas começam a acreditar que não merecem, que não vai dar certo, que não adianta tentar, que sempre dá errado. E essa mentalidade não pode atravessar com você a porta que está se abrindo. Não se entra em ambientes de promessa com crenças de fracasso. Se Deus vai liberar algo grande, você precisa entrar com postura de vitória. Não com soberba, mas com convicção espiritual. Não com ansiedade, mas com paz. Não com medo, mas com fé ativa. Você precisa se ver como alguém escolhido e capacitado por Deus para receber essa liberação. Agora preste atenção. Quando essa porta se abrir, ela vai desencadear mudanças que vão reorganizar sua vida. Não será apenas uma bênção isolada, mas um efeito dominó. Quando Deus abre uma porta estratégica, ela não traz apenas uma oportunidade. Ela destrava conexões, alinhamentos, direções, recursos. Pessoas certas começam a aparecer. Circunstâncias começam a cooperar. O que antes era travado começa a fluir. E você precisa estar atento para não desperdiçar as primeiras evidências do milagre. Muitas vezes, o sobrenatural se manifesta primeiro em detalhes discretos. Pequenos sinais são preâmbulos de grandes liberações. Acontece uma ligação inesperada, surge uma ideia, uma pessoa volta, uma porta reabre, um convite chega, uma possibilidade ressuscita. Esses sinais não são aleatórios, são movimentos divinos preparando a manifestação completa. Mas cuidado! Quando a liberação chega, o inimigo tenta distrair, desestabilizar, criar ruído emocional para impedir que você avance. Quando portas se abrem, ataques aumentam. Quando promessas se aproximam, batalhas se intensificam. Isso não significa que o milagre não virá. Significa que você está perto demais para desistir. Então mantenha vigilância espiritual. Não permita que conflitos, ofensas, dúvidas ou cansaço
te afastem da promessa no exato momento em que ela começa a se materializar. Proteja sua fé, proteja sua paz, proteja sua mente. A batalha final sempre acontece às portas da vitória. Agora vamos entrar em um ponto mais profundo. Por que 3 negações? Na Bíblia, o número 3 representa confirmação espiritual, conclusão de ciclo e estabelecimento. 3 é o número da ressurreição, do testemunho, da verdade firmada. 3 representa aquilo que não pode ser contestado espiritualmente. Quando algo é negado 3 vezes, significa que havia um decreto espiritual impedindo. Quando Deus libera algo após 3 negativas, significa que Ele está desfazendo um decreto antigo e estabelecendo algo novo com autoridade maior. Isso não é apenas resposta, é reescrita espiritual. É desfazer pactos, cortar laços, remover barreiras, quebrar sentenças espirituais que impediram o fluxo da sua vida até agora. A liberação que está vindo não é apenas uma abertura de porta, é uma mudança de destino. E é aqui que entra a chave do próximo momento da narração. Você não está apenas pedindo algo, você está entrando em um território onde precisa declarar com autoridade. A oração que você fará hoje não é de súplica, é de ativação. Você não vai orar pedindo que Deus abra a porta. Você vai orar declarando que aquilo que foi liberado no céu se manifeste na terra. Você vai reivindicar, vai estabelecer, vai decretar pela fé, porque agora você não fala como alguém que espera, mas como alguém que recebeu a autorização espiritual para tomar posse. Essa é a diferença entre orar como vítima e orar como herdeiro. Então respire profundamente, endireite sua postura, silencie sua alma e prepare-se para o momento seguinte. Vamos entrar agora em uma oração que abre caminhos, desfaz negativas anteriores e traz à existência aquilo que estava retido. Esta oração não é emocional, é estratégica, não é desesperada, é firme, não é pedindo, é ativando. Nesta próxima parte, você vai declarar com convicção espiritual: aquilo que foi negado 3 vezes será liberado agora. Vamos orar. Agora que você entendeu espiritualmente o que significa uma liberação após negativas repetidas, entramos no momento mais importante desta mensagem, a oração profética. Mas antes de orarmos, você precisa compreender a postura com a qual essa oração deve ser feita. Esta não é uma oração de súplica frágil, mas uma declaração de autoridade. Não é uma oração feita a partir do medo, mas do entendimento espiritual, de que algo já foi liberado nos céus e agora precisa ser manifestado na terra. A oração que abre portas não é apenas vocal, é existencial. Ela exige alinhamento interno. Mente, espírito, postura, fé e comportamento precisam caminhar na mesma direção. Se você orar declarando liberação, mas continuar agindo como alguém que espera rejeição, você anula o próprio terreno espiritual da resposta. Por isso, nos próximos minutos, você precisa entrar em um estado profundo de entrega e convicção. É preciso limpar a mente de todas as memórias de fracasso, das vezes em que você bateu e nada aconteceu, das portas que permaneceram fechadas, das promessas que pareceram não vir. Essas memórias criam prisões internas. Quando você ora carregando a dor das negativas, você ora como alguém que pede permissão para receber. Quando você ora carregando fé, você ora como alguém que já foi autorizado. Hoje, você não está pedindo para Deus decidir se vai abrir a porta. Você está declarando que a porta será aberta porque Ele já decidiu. A partir deste momento, cada palavra será uma ativação espiritual. Mas lembre-se, orações não são fórmulas mágicas. O que transforma sua vida é o alinhamento entre a oração e a sua atitude depois dela. O que será liberado não pode encontrar você no mesmo lugar emocional e espiritual em que você esteve durante a espera. Você vai precisar caminhar com uma nova mentalidade.
Pessoas pequenas nunca carregam portas grandes. Pessoas ressentidas não sustentam promessas grandes. Pessoas cansadas, mas incapazes de se levantar, não vivem respostas grandes. A oração que você fará agora exige postura de quem está pronto para assumir responsabilidade sobre aquilo que pediu. Deus não apenas libera, Ele confia. E Ele só confia a quem amadureceu. Agora, respire fundo. Silencie pensamentos. Acalme sua alma. Não apresse este momento. Você está prestes a romper algo que estava travado há muito tempo. Feche os olhos se puder e se prepare. Vamos orar. Senhor Deus, eu entro agora na Tua presença com reverência e consciência espiritual. Não venho como alguém que mendiga migalhas, mas como filho e herdeiro da Tua promessa. Hoje eu me posiciono não apenas como alguém que espera, mas como alguém que foi escolhido. Eu te agradeço pelas portas que se fecharam, porque agora eu entendo que muitas delas foram livramento e não rejeição. Eu te agradeço pelas vezes em que o caminho foi negado, porque agora eu sei que o Senhor estava me protegendo de batalhas que eu ainda não estava preparado para vencer. Eu te agradeço pelos nãos que me amadureceram, porque eles me tornaram capaz de carregar o que agora será liberado. Mas hoje, diante do teu altar, eu declaro que este ciclo de negativas chega ao fim. Eu declaro que tudo o que estava impedido, bloqueado, adiado ou retido no mundo espiritual, começa a se mover em minha direção. Declaro que promessas que foram negadas 3 vezes serão liberadas agora. Declaro que decretos antigos estão sendo quebrados e que novos decretos estão sendo estabelecidos sobre minha vida. Tudo aquilo que foi fechado será aberto. Tudo aquilo que foi interrompido será restaurado. Tudo aquilo que foi impedido será destravado. Tudo aquilo que foi perdido será restituído. Eu rejeito a mentalidade de fracasso. Eu renuncio à crença de que não sou digno. Eu quebro toda palavra negativa que lancei sobre mim durante o tempo da espera. Eu quebro toda voz interna que diz que eu não consigo, que eu não mereço, que não vai dar certo, que não é para mim. Eu renuncio às comparações, ao sentimento de abandono, à sensação de rejeição. Eu abandono a postura de quem pede pelo mínimo e recebo a postura de quem carrega propósito. Eu me posiciono como alguém preparado para receber e honrar a manifestação. Senhor, se havia impedimentos espirituais, que sejam destruídos agora. Se havia laços, nós os rompemos. Se havia acusações espirituais, que sejam caladas pelo teu sangue. Se havia prisões invisíveis, que sejam quebradas. Se havia portas fechadas por ciclos antigos, que sejam destrancadas por decretos novos. Eu peço que tudo o que estava retido comece a ser liberado na velocidade do propósito, não na velocidade da minha ansiedade. Que venha no tempo certo, mas que o tempo certo seja agora. Agora eu declaro: portas abertas, caminhos destravados, oportunidades liberadas, pessoas certas se aproximando, recursos chegando, conexões se formando, respostas alinhadas. E declaro que aquilo que foi negado 3 vezes será autorizado não por força, não por influência humana, mas pelo teu decreto. Que aquilo que parecia impossível se torne acessível. Que aquilo que parecia morto ressuscite. Que aquilo que parecia fim se torne começo. Eu cubro tudo isso com o teu nome e com o teu sangue. Eu não apenas oro, eu recebo. Eu não apenas desejo, eu tomo posse. Eu não apenas espero, eu caminho ao encontro da promessa. Que a partir de hoje eu viva como alguém que carregará testemunho. Que minha vida glorifique o teu nome. Que tudo aquilo que se abrir não seja apenas bênção, mas missão. Eu declaro que estou pronto. Em nome de Jesus, amém. Agora permaneça em silêncio interno por alguns instantes após essa declaração. Há coisas acontecendo agora no invisível. O mundo espiritual não responde à pressa, mas a alinhamento. Sua fé não pode morrer depois que a oração termina. Você precisa continuar caminhando
enquanto Deus movimenta aquilo que você não vê. E existe algo importante que você precisa se lembrar após esta oração. Não volte mentalmente ao lugar de onde saiu. Não repita as mesmas frases que um dia te prenderam. Não se veja novamente como alguém esperando permissão para ser abençoado. Ande com postura de quem carrega uma liberação. Fale com convicção. Decida com coragem. Mova-se com intencionalidade. A oração abre a porta, mas sua atitude mantém a porta aberta. Muitos recebem o milagre, mas poucos sustentam o milagre. Sustentar exige maturidade, vigilância e constância espiritual. Em breve, você verá sinais, pequenos no início, mas progressivos. Eles virão como alinhamentos espontâneos, mudanças inesperadas, oportunidades ressurgindo, convites, desbloqueios, conexões repentinas. Quando algo assim acontecer, não trate como coincidência, trate como evidência. Cada sinal será parte de um processo maior. A porta não precisa abrir de uma vez. Às vezes, ela abre em etapas. O importante é que ela começou a liberar o que estava retido. E quando a resposta chegar, lembre-se, este milagre não será apenas uma vitória pessoal. Ele será parte do seu testemunho. O que hoje parece um pedido será um dia uma mensagem. Você ainda vai contar a outras pessoas como aquilo que foi negado 3 vezes se tornou a maior prova de que Deus não se atrasa. Ele prepara. O testemunho virá. E quando vier, servirá para levantar pessoas que estão agora onde você já esteve. Nada disso termina em você. Começa em você, mas termina em alguém que será alcançado pela sua mudança. A partir de agora, você não vive como quem bate em portas aleatórias. Você vive como quem caminha para uma porta específica, já liberada pelos céus. Continue, porque o que estava retido começou a se mover. Este é o começo de um ciclo de liberação. Aquilo que foi negado 3 vezes será liberado agora.